É isso. Avisa pra Laura. A gente vai entrar. Chama a pessoa da... Bia, Bruno. Não, lá. Gente, a gente vai entrar em 2 minutos, tá? Ou seja, seria bom avisar para o Olinda e para... Eu não consigo avisar daqui, né? É a Laura que tem que avisar. Mas tudo bem, elas vão ver a Renata conseguindo falar. Licença, meninas. Será que a Renata conseguiu importar só um pouquinho mais pra cá? O lado de cá? É só um pouquinho. Só um pouquinho. Procurando a academia, gente. Renata, às vezes entrar em 1 minuto, desligar o microfone. A gente vai entrar em 1 minuto, aí vocês desligam o microfone. Mas qualquer coisa, me dá um toque aqui, porque eu também estou vendo onde estou. Por que ela Não dá nenhuma coisa não. Só quando a Renata falar. Se o Thiago ajustar o computador, vocês voltam para o quadro. Jogo, Para ser mais fácil de ver. Eu posso montar o retorno. Eu dirigi lá da barrinha de aqui. Não, eles vão ligar lá. Laura. Aquele botão do Meet. Tá bom agora? Olivia, um pouco mais para a esquerda, por favor, gente. Laura, você tá me Agora tá bom, ouvindo? maravilha. Renato, fala com elas. Pode Isso deixar aqui o tá microfone ligado, funcionando? que o Ernesto vai cortar ali. Então Ah, pode tá. deixar ligado que ele dá o jeito. O técnico de som desliga. Ele falou que pode deixar o Tá funcionando aí em todas as porque plataformas? O som tem o microfone, qualquer coisa ele corta. Quer mexer aqui? Quantos segundos? Ah, não, você tava mandando mensagem pra Laura. Pra ver se tá tudo certo. Pode esperar um pouquinho. Você faz o... Você desabilita, se habilita o áudio quando for a hora. Sim, sim. Tá, que aí eu vou cuidar aqui. Tá. Tá ruim? Hã? Não, aqui eu tô no meu 4G, Qual não o seu sei. nome? A Laura disse que tá ok. Renata, a gente pode começar? A gente pode começar? Quer dar um... Tá. Tá. Foi? Boa noite, gente. Quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco, mesmo que online, assistindo o Corpos da Terra, em sua 3ª edição. A gente está aí com uma mostra totalmente voltada para esse protagonismo também das mulheres indígenas e, principalmente também, né, trazendo esses debates para vocês conosco também estarem aí participando, né, mandando as perguntas. A Mostra Corpos da Terra é uma realização da Lúdica Produções, também com apoio do SESC e apoio do MAN Rio, e está vindo pela lei também Aldir Blanc. Vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ver os filmes, os curtas-metragens, vocês acessem o site www.corposdaterra.com.br e, por favor, comentem nas redes sociais, marquem com a SAG, vão aí também compartilhando pelas redes esse trabalho lindo aqui. Quero agradecer muito a equipe que está aqui hoje, aos intérpretes de Libra também, e vamos agora começar essa mesa com essas mulheres maravilhosas, né, gente? Eu fico assim, pensando, né? O que eu vou falar? Eu olho para a Olinda Muniz Tupinambá, eu olho para a Graciela Guarani, aí eu olho para a Lia, gente,
é muita história, é muita vida, é muita expressividade, né? A Olinda e a Grace fizeram parte de um projeto que eu fui voluntária, que era a Rede News Online, há uns anos atrás, né? E todo mundo foi se desenvolvendo, foi criando cada vez mais projetos, foi expandindo a visão também, né? Olinda é aí uma das nossas cineastas, diretoras, roteiristas, fotógrafas, comunicadoras, jornalistas, várias coisas aí, um exemplo aí para nós aí em todo o país. Admiro Olinda há muito tempo, como também o trabalho da Grace Guarani, com a etnofotografia, com o etnocinema, também ampliando a visão dela. A Grace é de Mato Grosso do Sul, mas hoje vive em Pernambuco. E a Olinda do território Pataxó, Nananãe, né, de Carapuru, Paraguaçu. Também tem a população tupinambá por lá. E a Lia, essa maravilhosa que está aqui do meu lado, é atriz, também trabalha no setor audiovisual. Tem aí feito coisas lindas. Vocês têm que conhecer o trabalho da Lia, porque eu acho que diz muito sobre essas novas gerações que estão vindo, diz muito sobre as coisas que a gente quer expressar enquanto mulheres, mas também as histórias das nossas famílias. E isso tudo apenas mesmo com a perspectiva, né? Com a perspectiva mesmo feminina dentro dessas narrativas, né? Existem histórias que só as mulheres podem contar. Eu acho que é um pouco sobre isso que vamos debater aqui hoje. E eu quero que cada uma se apresente, né? Porque eu vou falando assim empolgadamente, mas quero que cada uma também compartilhe um pouco da história, da trajetória, né? Também. E desse desenvolvimento também dessa estética também feminina, mas que ao mesmo tempo é muito voltada para essas narrativas, né? Essas narrativas que por muito tempo também a gente, né, sentia um certo assim, eu não diria impedimento, mas muitas outras narrativas, né, colocadas à frente, né, das nossas, né? E acho que a gente está num período que cada vez mais isso vai estar se libertando, está se desenvolvendo, a gente está vendo muita gente substituindo o trabalho, né, assim, e isso está sendo magnífico. Eu vou começar pela Olinda, porque ela é minha parente lá, né? Isso pode, produção? Eu vou começar pela Olinda, para que ela compartilhe conosco um pouco aí dessa trajetória dela, um pouco desses olhares, desses 1000 trabalhos bonitos que ela está fazendo. Gente, é muita produção. Eu já perdi a conta do ano passado até agora de quantos filmes ela já colocou no ar, só nessa pandemia. Que é muita coisa, gente, é muita coisa. É uma inspiração viva. Então, vou pedir a Olinda para compartilhar um pouco conosco essa sua trajetória, falar dos filmes. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? As mulheres maravilhosas. Graça, eu conheço pessoalmente, a gente, né, já estamos aí fazendo um trabalho juntas ali e a Renata eu não conheço pessoalmente, mas eu já faço alguns trabalhos com Renata, a gente já, mesmo à distância, né? A gente já vem trabalhando junto há algum tempo. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com audiovisual meio que não foi uma coisa que eu queria no início, assim, né? Eu vou trabalhar. O meu primeiro trabalho foi no final de 2015, quando eu estava terminando a faculdade de comunicação, e a faculdade falou que eu poderia escolher um trabalho que eu quisesse fazer para apresentar o meu TCC. E aí, naquele momento, na verdade, eu pensei muito mais na própria comunidade, porque no sentido de vou fazer um documentário porque eu quero que as pessoas vejam. Naquele momento, eu queria fazer um documentário porque eu achava que o povo não tinha essa representatividade no cinema, né? Eu via que o pessoal, a gente não tinha uma pessoa para que a gente considerasse assim, herói sempre representado através do cinema. Então, eu resolvi fazer um documentário que foi o Retomar para Existir, que conta a história de Cacique Naí enquanto líder. E, né, as estratégias que ele usou para reconquistar o território. Então, foi o meu primeiro documentário.
E passei um tempão sem fazer nada, né? Fiz esse documentário e retornei para a aldeia e comecei um outro trabalho, que é um trabalho que, na verdade, eu sempre falo para as pessoas que é o meu trabalho principal, que é a questão de um trabalho que eu tenho, que é o trabalho de recuperação ambiental. O território da gente passou por esse processo de esbulho, né, com muitos territórios do Brasil. Nós fomos expulsos da terra, passamos muito tempo fora do território. Em 2012, em 88, o povo palastrão, a mãe, retorna para o território para começar a reconquistar esse território. Né? Então, é aquelas brigas, né, que tem entre os povos indígenas e os grileiros, fazendeiros, e que, na verdade, fica esperando a boa vontade do Supremo, né, ou da Justiça, para ver se consegue. Então, a gente passou 33 anos lutando para conquistar o território, e em 2012 a gente conseguiu conquistar o território. Então, na minha visão toda, eu morei em uma parte do território, quando eu era pequena, tinha muita árvore, muita mata. Então, minha mãe sempre falava, quando a gente retornar, quando a gente formar nosso território de volta, vai dar para fazer muitas coisas. E as pessoas falavam nos rios, nas matas. E aí, quando a gente realmente conseguiu retornar, conquistar todo o território, aí para mim foi bem frustrante, porque quando eu cheguei no território, eu vi uma terra toda, né, devastada, que era o que a gente encontrou. E aí, na verdade, a minha luta, mais para tentar, fiz um projeto, que é o projeto Cacora, e esse projeto, ele trabalha com educação ambiental e recuperação de áreas degradadas. Então, hoje, eu tenho uma casa dentro da comunidade, nesse projeto, que assim, peguei a pior área dentro do território, que, assim, pior área no sentido, assim, a mais degradada, a mais destruída, para recuperar e mostrar para as pessoas que é possível, né, se a gente tiver uma boa vontade e esforço, também é possível conseguir recuperar esse território. Mas era só para fazer essa introdução, mas a minha vida mesmo com o cinema, então surgiu a partir desse TCC, e depois foram surgindo outros projetos, né? Nada muito assim, eu falo hoje assim, que eu não sou uma pessoa que eu faço meus filmes muito pensando nessa questão da produção, né? Eu tenho que produzir, eu não penso muito nisso. Eu tenho algumas coisas que são muito minhas, coisas que eu acredito, e que meus roteiros, eles surgem muito disso, sabe? O que eu acredito, o que eu quero mostrar, de que forma eu quero mostrar aquilo. Então, eu não, apesar de ter muitas coisas para ser mostradas do povo indígena, mas eu sempre vejo que tem muitos outros produtores. Hoje a gente já tem muitos outros produtores, eu não sou só eu. Então, assim, eu percebo que muita coisa do que eu quero dizer também está sendo dito por outras pessoas. E aí, quando eu quero dizer uma coisa que eu já vi que outro já falou, eu não falo, porque eu me sinto contemplada com um determinado assunto, que eu faria mais que alguém fez, eu não faço. Então, minha vida como produtora de cinema, hoje, eu acho que se intensificou mais esse ano, porque acabou que, assim, eu não fiquei tanto no projeto, passei 2 anos de seca no projeto, eu ficava trabalhando o tempo todo no projeto. Então, durante a pandemia, acabou que eu fiquei mais em casa, então eu tive mais tempo para pensar mesmo em roteiro, né? E uma outra descoberta, para mim, assim, em relação a fazer cinema, produzir, foi uma questão mesmo de me usar enquanto instrumento para fazer cinema também, né? Interpretar, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Então, assim, nesses últimos 2 filmes, Capa e Equilíbrio, teve muito disso, né? A gente estava no meio da pandemia, não tinha condição de gravar com outras pessoas. Então, eu me botei nesse papel mesmo. Vou fazer o que eu tenho, né? Como tem para fazer. Então, acabou que eu me botei nesse papel de também fazer, me representar, né? Ou representar uma entidade. Então, isso para mim foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Achei que, de uma certa forma, eu estou me encontrando, né, nesse caminho. E eu sempre falo que, às vezes, as coisas são ruins, mas nem sempre são totalmente ruins, né? A gente tem que saber tirar o que é bom daquilo que a gente está vivendo, né? O que me trouxe de bom.
Eu não acredito que essa pandemia tenha melhorado as pessoas, como muita gente fala, que a pandemia vai melhorar. Eu acho que as pessoas vão continuar sendo o que são, mas eu acho que cada um de nós, se a gente olhar para o que nós vivemos e nós, né, individualmente, conseguir perceber o que nos pode tornar melhor disso, o que a gente aprendeu com isso, eu acho que já vai ser um ponto positivo, no sentido de aprender mesmo. Mas eu acho que é isso, assim, e eu nem tenho tantas produções, assim, Renata. Assim, se a gente for olhar do ponto de vista, né, de indígena, assim, tô entre as pessoas que estão mais produzindo. Mas eu acho que eu tô bem assim, né? Eu sou bem na cara, assim, vou fazendo as coisas, tem uns 3 roteiros aí que eu tô pensando, vou conversando com as pessoas, mas eu espero um vídeo. Mas tem algumas coisas aí rolando que até que eu ainda não tá divulgando, né? Porque foi parte de outros projetos, mas a gente vai compartilhando, vocês vão conhecendo daqui a pouquinho já libero para vocês conhecerem também. Muito bom, Aninha. Você é uma dessa, porque eu lembro da atuação dela desde o ano de 2004, gente. Uma das primeiras coisas relacionadas a ela na internet. Tem. Muitas coisas. Tinha também um vídeo muito bonito sobre o Dia da Mulher também, né, produzido pelo governo da Bahia. Foi secretária de Mulher do Estado da Bahia. Aquele foi bem na época das retomadas, né? Quando eu naquela época, fiz um blog. Eu ainda não sabia, na verdade, eu estava iniciando curso de comunicação, eu fiz um blog que chamava Iauá Tunambá, né? Meu nome indígena do Tunambá, que era, na verdade, o blog foi aberto só para falar da questão do território, né, que estava acontecendo, porque a mídia local, né, e a mídia do Estado mesmo, a TV Bahia na época, tudo que botava era contra os indígenas, né? Os índios invadiram mais 3 fazendas no sul da Bahia, aquela coisa que a gente conhece, né? Então, eu quis fazer eu abri, né, esse blog para falar o que realmente estava acontecendo. E na época foi muito bom, assim, para mim, eu já estava fazendo comunicação, e aí o pessoal do governo do Estado me convidou para fazer a campanha Marcha Mulher representando os povos indígenas da Bahia. Eu lembro que foi muito forte, assim, pra gente, assim, tanto os estados, quanto de um vídeo, assim, foi muito significativo. E é muito tempo de atuação, porque ela é modesta, gente, ela é modesta. Olha a lembrança que eu tive em 2004. E a Grace também tem muitas coisas, muitas produções que ela foi fazendo nesses últimos anos. Vem aí também de uma, né, de ampla também experiência. E agora eu vou querer escutar a Grace também, a Graciela, contando um pouco também dessa trajetória dela no audiovisual, mas também dessa questão da comunicação, também toda essa luta também das mulheres, né, no Mato Grosso do Sul, né, toda essa luta, né, que a gente vem vendo constantemente, mas ao mesmo tempo, a cada ano a gente percebe também que apesar de tudo isso, né, existem muitas coisas que podem ser feitas e que estão sendo feitas de formas muito diferentes e que também estão tendo aí um retorno assim, muito positivo para muitas comunidades, sabe? E eu vejo assim seu trabalho assim muito cuidadoso nesse sentido também em relação à cultura, em relação a estar mostrando aí coisas de um outro ponto de vista, né? Eu queria escutar um pouco de ti também. Tem hora que eu olho para a tela, gente, tem hora que eu olho para a câmera. Aí eu olho para a tela, eu olho para a câmera. Eu estou um pouco assim perdida. Se eu, né, ficar assim, com os olhos tortos, algo assim, é isso, gente, tá bom? Atimar, Renata, Baixapa, Rentequeira, Baixapa, Rentecaru, Xererapunha, Pantararã. Boa noite, né, as parentas que estão aqui, boa noite o pessoal que está aí, né, assistindo também.
acho que falar um pouquinho da minha trajetória, se confunde um pouco, se confunde, né, na verdade, com a minha atuação, né, até hoje. Já faz mais de 15 anos, né, que eu estou nessa labuta, nessa jornada, né, de levar, né, através da comunicação, do audiovisual, do cinema, propriamente, levar não só como visibilidade, mas o nosso corpo originário, né, demarcando esse lugar também como forma de poder estar se posicionando politicamente, né, que é tão urgente e necessário a gente discutir isso também. Mas falar um pouquinho dessa trajetória, né, eu comecei no meu lugar, né, onde eu falo, no meu lugar de fala, né, que é o meu povo Guarani Kaiowá, né, da aldeia Jaguapiru, né, de Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu comecei muito novinha, né, nem lembro mais quantos anos, mas por volta de 14, 15 anos, sabe? E falar um pouquinho desse começo, né, falar também o que me motivou, né, e de uma certa forma, o que me motiva também até hoje, né, de estar nesse lugar, né, que é tão violento também, né, para um corpo originário feminino principalmente. Nessa época, como tudo, mas nessa época era muito mais difícil, mas eu via muito essa ausência de ter referência de uma imagem, né, do meu rosto, né, ou dos meus parentes, né, que essa construção da imagem, ela é muito forte, ela é muito potente no sentido que ela molda, né, que ela descobre, né, e constrói ou desconstrói o imaginário. Então, e essa ausência, ela me provocou muito para esse lugar, né, de mexer com comunicação, né, com audiovisual, com cinema, mas para além, né, dessa questão de poder me enxergar, né, nesses espaços, também é estritamente ligado a essa condição social, né, que é uma condição de perpetuar nossa sobrevivência através da oralidade somada com o audiovisual, né, não de uma forma que vá substituir de forma alguma, né, porque a nossa memória ela é muito potente, muito forte, né, mas como um mecanismo de soma, né, de fato. E nesse processo, né, quando eu falo que o meu viés né, foi e até hoje é social, né, pelo simples fato da gente poder estar se posicionando nos lugares que normalmente a gente só vê através, né, das outras formas de contar, né, as nossas trajetórias. Então, de uma certa forma, a gente retomar, né, esse nosso lugar, né, essa nossa ótica originária, né, do jeito que a gente né, condizente com as várias realidades que a gente tem hoje no país, né, e tirando um pouco essa questão genérica mesmo, né, então, a gente também, e é uma questão que eu busco muito, trazer essa pluridiversidade mesmo, né, dentro dos rostos, dentro do sentido, né, de cada parente, de cada parenta. E nesse processo que eu comecei, né, na minha comunidade, na época eu fazia, na minha comunidade, apresentando um pouco para vocês, mas vocês já devem conhecer, é uma das comunidades mais conflituosa, né, em sentido de questões realmente que falta assistência em tudo, né, então, e é um espaço muito pequenininho, né, 3.500 hectares, hoje eu acredito está por volta de quase 20 mil pessoas convivendo. Então, é um espaço muito pequeno, um espaço de confinamento, né, onde existe mais de um povo, né, são três povos. E é uma região, apesar de ser aldeia, apesar de ser reserva, né, o seu início fica só a 2 quilômetros da cidade. Então, tornou-se também um lugar periférico, né? E isso, quando eu falo, né, a gente levando em questão da singularidade, que apesar de ser um lugar periférico, né, ainda tem a questão de coletividade, o jeito de ser, né, os pés no chão, né, o pé rachado no chão na terra, né, por a terra bonita. Mas nesse sentido também apresentando esse lugar, né, da onde eu parto, né, e nesse lugar eu nasci, né, criei nesse lugar. E convivi há alguns anos nesse processo de me envolver, né, com qualquer iniciativa
até então, né, que a gente sabe que a gente é jovem, né, a gente gosta de se envolver com um monte de coisa. E na minha região, né, nos anos que eu iniciei, quase não tinha nada. Então, a ociosidade entre os adolescentes, da juventude, era muito grande, até hoje né, mas fazendo esse recorte, então eu me envolvia em tudo, né, que pudesse movimentar alguma coisa, até a questão de igreja, me envolvi, né, para ver o nível de questões que não tinha realmente nada, ou era igreja, ou você ia futebol, sabe? Mas aí depois eu fui, e eu ia mesmo pela farra, sabe? Gostava de estar com a galera. E eu acabei saindo, me desviando, né? Como o pessoal fala lá. Mas e acabei me envolvendo com esse grupo, né? Que até então foi formado por meninas, né? Começou com essas cabecinhas frescas, mas tinha ao mesmo tempo essa consciência, né? Da gente poder fazer algo, nem que seja mínimo, que pudesse mexer e poder fazer com que a gente sinta, né, que a gente está fazendo alguma coisa. Nesse processo, nessa época, eu ministrava aula para jovens e adultos, né, num galpão abandonado, cedido por uma igreja. Então, onde eu estava, acho que eu tinha 14, 15 anos. E eu conheci essas meninas nesse período, né, onde a gente começou a fazer um movimento muito tímido, né? Mas aí foi tomando força, a gente conseguiu apoio. Aí hoje essa ação ela existe até hoje, né? Com mais de assistência mesmo, né? Social, né? Com esse público, né? Com adolescente de juventude, né? Que é a Agência de Jovens Indígenas existe até hoje. E foi nessa ação, né? Que eu aplico grande parte do que eu sei hoje, né? De formação prática mesmo, né? Anunciar uma câmera, né, questão de roteiro, questão de jornalismo. Então, a gente tinha digamos assim, essa oportunidade de aprender, e ao mesmo tempo a gente tinha essa oportunidade de levar, né, para outras agências, né, para outros lugares. E nisso eu só fui me aperfeiçoando. Então, na época eu não tinha nenhum celular, nunca tinha pegado um celular, né, apesar de ser tão próximo, né, então a aldeia também é muito grande, né, de vulnerabilidade cristã, de poder aquisitivo, né, o pessoal legais, né, que essa pobreza extrema ela é muito sentida, né, e foi quando eu tive esse contato, né, com a câmera. Então, toda a minha concepção de criação de imagem, né, dos processos criativos foi do princípio, né, eu não peguei um celular e já fui filmando na louca, sabe? Então, o meu conceito de formação, né, de uma imagem realmente foi um processo mais sensível, né, de percepção de luz, né, um processo criativo de dentro, né, apesar de a gente ter oficinas e aprender, né, com vários cineastas de toda a América Latina, né, eu pude ter essa gama de conhecimento e poder criar uma identidade em cima disso. E depois disso eu só fui me aperfeiçoando. E foi até, né, que comentou aí, quando eu recebi o convite de poder ser uma das gestoras da rede do online, né? E aí foi outro processo, né, que eu intensifiquei já na comunicação, que eu já tinha essa formação, onde eu me intensifiquei mais, né, mas aí eu fui indo e vi essa possibilidade na potência também, do audiovisual e no cinema também. Então, foi um passo maior, né, de coragem também, né, porque não é fácil quando você está num lugar que não é seu, né, e eu tinha saído da minha comunidade, nunca tinha saído para morar, aí já fui morar já numa área de retomada, né, que era lá no meu vivência. Então, assim, foi um processo muito tudo, sabe? Então, e foi também onde eu fui aprendendo e me comunicando também, né, com outros parentes e potencializando essa rede, né, e quando eu decidi, né, e isso já, a minha trajetória já se confundiu, né, com meu parceiro, que até hoje a gente trabalha junto, onde a gente decidiu unir essas trajetórias, né, ele mais da comunicação, eu do cinema, né, e até hoje a gente está nessa labuta, nessa peleja, né, de poder também furar esses espaços para trazer mais parentes, né, porque o objetivo é esse, né, a gente tem os poucos acessos que a gente tem hoje,
né, não foi do dia para a noite, né, foram mais de 15 anos nesse processo, né, onde muitas vezes uma porta foi fechada e essa casa não tinha janela, então teve janelas fechadas, né, e a gente sabe o quanto é difícil a gente não ter apoio, né, a gente não ter, nesse sentido, alguém que mostre o caminho para a gente. Então, também é nesse sentido hoje que a nossa atuação, sabe, de trazer mais parentes, né, de mostrar que é possível, né, apesar de ser violento e ter conflito, e é muito conflitante, mas é nesse sentido. Então, hoje a gente faz mil e uma coisas, sabe, nesse processo de independência de criação de filme, né, no processo de curadoria de artes, de cinema, né, nesse processo de fazer de tudo um pouco, né, de oficinas, né, de formação, a gente também atua muito hoje não, né, hoje a gente está tudo tentando adequar também nesse novo normal, nossa formação está sendo, né, dessas aldeias itinerantes, a gente está migrando também por esse lado, né, do remoto, né, e é uma experiência nova também, né, e nessa trajetória a gente já construiu, né, mais de 8 curtas-metragens, né, uma série de videocartas, né, um longa, né, com coprodução estrangeira. Então, assim, são algumas coisas que a gente olha, né, também para trás e vê, né, desde esse processo de atropelamento mesmo, de atravessamento, né, que a gente sabe que aí vem racismo, aí vem tudo, né, mas quando a gente olha, né, para o que a gente já fez, né, e como que se reverbera esse processo de a gente poder estar se vendo, né, e vendo nossos parentes, né, em vários outros espaços, lugares, assim, é uma emoção muito grande, né, então, e eu acho que o sentido é esse, né, a gente que tem um pouquinho de acesso, né, se a gente puder levar levar 2, né, eu acho que já é muito, né, então, é realmente fazer essa unidade, né, essa coletividade de ações. E eu estou nesse processo, né, e cada vez mais pautando mesmo o nosso posicionamento também nas tomadas de decisão de poder, né, porque não adianta a gente estar num lugar, né, reivindicando protagonismo, né, reivindicando visibilidade, né, se a gente também não possa sobreviver das nossas artes, né, que é uma coisa que a gente sente muito na pele, né, hoje a gente sobrevive estritamente, né, dessa nossa ação, dessa nossa arte, né, somando-se com a nossa ação social, né, que muitas vezes as pessoas atribuem, o cinema de guerrilha, o cinema de resistência não precisa de recurso, né, isso é uma falácia mesmo, né, porque a gente sabe que tudo para a gente fazer, a gente demanda, não é só, não recurso, mas um desgaste também, né, em questão de criação, em questão de tudo, né, então a gente pauta muito para a gente poder estar nesses lugares de criação, né, de acesso também, né, que é muito importante a gente estar nesses lugares. Eu acho que é isso, acho que eu falei até demais, mas é um pouquinho grande, sabe, a minha apresentação. Foi ótimo te ouvir, Parenta, foi ótimo. Eu acho que quando a gente, né, vai olhando para trás, vai vendo a trajetória que a gente vai tendo, né, durante esses anos, nos projetos, os amadurecimentos, né? Eu achei muito legal quando você comentou, a gente, quando é muito jovem, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Era eu, né? Aos 16 anos também, né? Assim, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente vai amadurecendo esse olhar e vai cada vez mais também percebendo coisas que antes a gente não percebia, né? E acho que é muito importante isso, da gente sempre olhar para trás mesmo, ver nossa caminhada até agora e entender a importância também do que a gente está fazendo, né, num sentido coletivo, né, porque embora a gente às vezes não tenha o objetivo, assim, de estar exatamente inspirando outras pessoas, muitas pessoas têm certeza que podem, porque estão vendo também outros parentes produzir, outros parentes fazer, apesar das dificuldades. Achei muito bom quando você comentou essa questão do recurso, né? Eu vejo muitas pessoas falarem isso também. Uma ideia, como é que é mesmo? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Assim, parece muito simples, né? Vejo o trabalho de alguns amigos em Mato Grosso do Sul, da Associação de Realizadores Indígenas de Mato Grosso do Sul, né? A ASCURI, e vejo a correria que é
né? Essa questão de não ter recurso e tá na beira da estrada e às vezes uma produção assim, né? Às vezes produções muito boas, né? Muitas coisas sendo feitas, mas ali sem recurso e passando a maior dificuldade, enquanto, né, a gente vê editais, vê vários filmes sendo feitos, né, por não indígenas, e às vezes ali, né, por ter uma organização, consegue ali um recurso e tal, mas que essa demanda ainda dentro das comunidades né, é um caminho muito longo, né, em alguns lugares, né, é muitas coisas, são muitas burocracias, né, são muitos obstáculos ali, né? E eu acho que merece, sem dúvida, uma atenção mesmo das empresas, né? E de todos aqueles que trabalham também com essa questão dos editais, né? Aqueles que têm os recursos na mão, né? Também de estar contratando esses profissionais indígenas. Mas estou aqui me empolgando, quero escutar a Lian também, contar para a gente um pouco dessa trajetória dela, um pouco da história dela, o que mais ela quiser compartilhar conosco, porque ela tem feito umas produções muito bonitas, umas performances. Vocês têm que ver, gente, vocês têm que olhar, olhem o perfil da Lia. Eu fico vendo assim, eu fico louca assim para sair divulgando assim, vocês não têm noção assim. Eu vou criar uma televisão só para divulgar as coisas que vocês vão produzindo, porque realmente é muito significativo para nós mulheres. Eu vou passar a palavra para a Lia. Ai, gente, primeiro eu quero dizer que eu estou muito emocionada, porque são mulheres que eu admiro muito e curto muito o trabalho, então é muito importante para mim ouvir vocês, estar aqui sendo acolhida por vocês, e ser acolhida por vocês é ser acolhida também pela etnia de vocês, né? Como algumas pessoas não sabem, mas eu e a minha família, a gente não sabe a nossa etnia, então é por isso que eu não vou falar a minha etnia para vocês, é porque eu sou acolhida por diversas etnias, e isso vem confortando o meu coração. Eu estou aqui com um cocar que é da Chauana Pataxó, que é a minha mãezona do meu coração, que é a aldeia Pataxó, lá de Barra Velha, né? É um povo também que está me acolhendo, né, pela Chauana, então agradeço muito. Bom, falar de mim não tem como mencionar a minha família, né? Acho que a Renata já deu meio que esse spoiler, porque é sobre isso que eu falo também, né? Os meus trabalhos, ele vem desse lugar de denúncia. Eu denuncio, né, as coisas que vem acontecendo com a minha família até hoje, inclusive com o meu corpo, né? Então, as performances que eu faço é sempre falando sobre questão indígena, a minha questão também com o Movimento Sem Terra, da Liga Camponesa, né, que eu venho de uma família que são dois corpos. Eu costumo dizer que a união da minha mãe e do meu pai foram de dois corpos que lutam incansavelmente pela terra, né? Por estar em paz com a terra, por poder ter terra, por estar em comunhão com a natureza, né? E a partir desse movimento eu comecei a produzir na minha arte, porque eu sou atriz. Eu comecei a fazer teatro com 15 anos de idade, e muito louco, porque quando eu comecei a fazer teatro, que foi na escola, eu nunca tinha ido ao teatro na minha vida. E a primeira vez que eu fui ao teatro foi para apresentar uma peça de escola, inclusive foi no Sesc, né? Foi no Sesc de Nova Iguaçu. E a gente não tinha acesso, né, ao teatro, pela minha família ser bem humilde, né, que até hoje a gente ocupa, né, a gente tem uma ocupação ali em Ramos, e a gente vai ocupando, né, a gente ocupa o campo, a gente ocupa a cidade, e é basicamente isso que a gente vem fazendo. E aí, quando eu entrei no teatro, eu não sabia se eu dava o texto ou se eu olhava assim ao redor para entender aquele mecanismo ali de tudo, né? Foi muito estranho para mim, mas foi bem marcante assim para eu saber o que eu queria. E ali eu falei, tá, é por aqui que eu quero denunciar, é dessa forma que eu quero contar a
a minha vida e a vida da minha família, a minha história. E depois disso eu não parei mais. E aí eu fui entrando em projetos, eu entrei em uma ONG chamada Espectáculo, que é uma ONG do Gringo Cardia e da Marisa Hort, que é uma atriz. Essa ONG, ela existe até hoje, né? É uma ONG que me abraçou, assim como abraça vários jovens de periferia, de comunidade. Eu nasci em Belfor Roxo, mas eu fui criada em Nova Iguaçu, então eu sou da Baixada. E para eu fazer essa ONG, assim, era um deslocamento muito grande, né? Porque ela é aqui no Cais do Porto. E aí eu vim morar nessa ocupação com a minha família, que é a família que é da Paraíba, né? Que é a família do Movimento Sem Terra, das Ligas Camponesas. Inclusive tem um documentário que conta um pouco da história da minha família paterna, que é Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. E, inclusive, quero mandar um beijo para minha bisavó, que é viva, Elizabeth Teixeira, que é um símbolo de uma mulher resistente, assim, e que luta até hoje incansavelmente pela terra. Então, eu queria deixar isso bem marcado, assim, para ela, que ela é marcada para viver. E onde eu estava? Lembrei, eu estava na Espectáculo. E aí, quando eu vim para cá, para Ramos, né, que é a zona norte do Rio, então ficava mais perto para eu poder ir para essa escola de teatro que eu queria tanto fazer, e era uma ONG, então era super possível eu fazer lá. E aí eu comecei a desenvolver muitas coisas, muitas ideias, e a partir dali eu falei, cara, é isso que eu quero, vou fazer teatro, vou fazer arte, vou tentar viver disso. Não foi tão simples assim, né? Até hoje não é tão simples. Mas com 17 anos é aquilo, né? A gente acha que nossa, tudo é muito possível, né? E muitas vezes a gente acaba tornando as coisas possíveis, né? Por isso que a juventude aí, os adolescentes, eles têm essa força muito grande de fazer as coisas se tornarem possíveis também. E depois de lá, eu acabei com uma curiosidade, assim, muito grande minha, que eu tinha, que eu nunca dava um segundo passo, né? Que era a questão indígena na minha família. E aí eu comecei a ser enquadrada nas coisas que eu fazia no teatro como a Índia, né? E daí eu comecei a tentar entender, assim, um pouco mais a fundo, né? Por que as pessoas desde pequena me colocavam nesse lugar e eu não sabia responder para as pessoas o porquê que eu era índia e da onde que eu era, né? E isso foi um grande conflito para mim, um grande conflito identitário até, né? E acho que não só para mim, mas como hoje até para muitas pessoas, né? Que vem nesse movimento de encontrar a sua etnia, encontrar o seu povo, e além disso, né, não é só encontrar o seu povo, né, porque muitas vezes você não vai achar o seu povo, né, até porque é um grande projeto, né, é um grande sistema que não faça que você encontre o seu povo. E aí você ressignifica esse lugar, e aí você é acolhido por diversas etnias, e isso não faz você menos indígena. E a partir disso eu comecei a fazer uma grande pesquisa do meu corpo, do corpo da minha família, da onde que meu bisavô veio, de que lugar, e a gente não conseguiu achar muita coisa, né, assim. Então isso acabou me gerando muita angústia no meu corpo, muita dor, e foi tudo que eu joguei, assim, para a arte. Tudo que vinha de dor, eu jogava para a arte, eu jogava para o corpo, e aí eu comecei a fazer performance disso, né? A Princesa Sem Terra, ela vem também desse lugar, né, dessa angústia, e a pandemia veio com tudo, assim, rasgando a minha alma, e eu cada vez mais forte, conectada com os meus ancestrais, e dando corpo para aquilo que eu estava sentindo, né? Eu acho que foi muito rico para mim poder jogar para o corpo, jogar para
para a arte, né? Isso tudo que eu estava sentindo, que é uma dor que, obviamente, ela vem dentro de mim por uma marca, né? Deixada aí pelos colonizadores, né? Pela branquitude, pelo governo, né? Sem pudor nenhum de dizer isso. Então, eu não desisto, assim, eu não vou desistir, eu não vou parar por aí, eu não vou parar só porque eu não sei a minha história daqui para trás. Eu não paro por aí, não, tá? Isso aí me dá gás para eu poder fazer outras coisas, para eu poder fazer o que eu vou fazer nesses meses, assim, seguintes da minha vida, né? Porque o que eu herdei foi luta. Então, se eu herdei a luta, eu tô aqui com as mangas bem arregaçadas para poder botar a mão na massa, a mão na terra e mostrar quem a gente é e por que a gente está aqui e por que a nossa história ela é dessa forma. E a gente não desiste porque a gente teve um irmão assassinado, torturado. A gente não desiste por isso. A gente não desiste porque teve o bisavô assassinado. A gente não desiste porque teve o pai assassinado. A gente não desiste porque tem um massacre que destrói famílias. A gente não desiste por isso. Isso dá força para a gente. Isso dá gás para eu reunir um grupo de pessoas indígenas, de mulheres indígenas, de corpos trans indígenas, para a gente poder debater sobre isso, para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder falar sobre o movimento de retomada, um movimento de retomada identitário, o qual eu me reconheço e eu vou atrás do meu povo, não só desse povo o qual arrancaram da gente. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente vai atrás de quem a gente já é. E eu não preciso de um órgão que diz quem eu sou e quem eu deixo de ser. Porque eu sei quem eu sou. Então, parte desse lugar. E a partir desse lugar, eu estou aqui com essas mulheres incríveis, me ouvindo, me acolhendo. Então, é a partir desse lugar que a minha arte ela se cria. No audiovisual, no teatro, nas minhas intervenções na cidade, né, como foi Floresta, que foi um pequeno curta que a gente fez, eu e meu companheiro. A gente fez esse curta de forma muito espontânea, né? Foi de forma muito espontânea, a gente fez esse curta. Não era para ser dessa forma, não era nem para ser filmado. Esse curta não era para ser filmado. Esse curta não era nem para ser um curta, era para ser uma intervenção. Floresta, para quem ainda não assistiu, está lá no meu canal do IGTV, mas tem no YouTube também, é uma intervenção que eu fiz na cidade de São Paulo com um projeto da Luiz Helene e do Sérgio Santoyan, que é um fotógrafo, que faz um trabalho incrível, que eles escrevem no corpo, né, palavras bem fortes, assim, palavras que são gritos manifestos, né? São gritos manifestos essas palavras, são palavras que chocam. E nessa época estava acontecendo um desmatamento, estava pegando fogo, né, na floresta, assim, estavam tacando fogo na floresta, estava uma queima absurda, né? E aquilo mexeu muito comigo, e aí eu falei, cara, eu preciso falar, eu preciso denunciar isso. E aí, conversando com eles, a gente escreveu Floresta no corpo todo, assim, na metade do corpo, e eu falei, cara, daqui, o que eu vou fazer daqui, né? A gente fez uma fotografia, a gente pode divulgar essa fotografia, a gente pode botar na internet, nas redes, mas e aí? Agora eu já estou pintada, para onde que eu vou? Eu vou para a rua. Eu fui para a rua, e ali eu vi de tudo, né? Ali foi a minha intervenção, assim, na sociedade, né? Foi uma coisa bem... Não sei nem como expressar isso com palavras, mas no corpo mesmo. É um movimento assim, ó, sabe? de vai! De rasgar o que era óbvio, né?
E como que a gente assusta, né? E como que o nosso corpo, ele assusta a sociedade, né? Como que a gente andando, a gente assusta as pessoas, né? E as pessoas se revelam assim, sabe? Eu acho que a pandemia, como a Olinda Linda colocou aqui, ela não deixa ninguém melhor, não. Ela não está deixando ninguém melhor. Ela está revelando as coisas que a gente tem guardado, né? No entanto, que todas nós aqui produzimos coisas muito genuínas, né? Assim, nossa, que estava ali, que a gente falou, não, agora, pum, agora eu vou dar voz para isso. E eu acho que as pessoas estão fazendo isso, sabe? Estão colocando, assim, vomitando, literalmente. E aí eu ouvi de tudo, com cocar, caminhando, barulho de bicho, né? As pessoas imitavam bicho, as pessoas assediavam, tribo, índia, né? Uns termos assim que a gente não usa mais. A gente não usa mais alguns termos, né? Por diversos motivos. E se você quer saber mais, pesquisa. É porque eu acho importante também pesquisar, entender mais. Não dá só para dar assim de bandeja as coisas. Acho importante. Ouviu alguma coisa que é curioso, não fica só na curiosidade, pesquisa por que aquilo ali não é mais dito, por que aquilo ali dói, por que, né? Tem coisas que não se diz, que não se faz mais. Porque machuca, porque não é legal, porque tem um significado pejorativo, porque não agrega, porque é um desfavor, entendeu? Então, tem coisas que não se faz. E ali foi assim, uau, sabe? Foi uma denúncia linda e super importante, que eu tenho com muito carinho, que foi Floresta. Muito forte, eu fiquei muito mal no dia seguinte, assim, eu não consegui nem dormir, porque foram muitas palavras pesadas, mas eu acho que eu deixei um recado aí para alguém, ou para alguém, né? Acho que é isso. E agradecer de novo, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, assim, não tem noção de como eu estou nervosa aqui, acho que vocês têm, né? Que eu estou aqui assim, estou bem nervosa aqui, mas eu estou usando esse nervosismo, assim, com muita garra e com muita honra de estar com vocês, de verdade. Até Catu. Agradeço muito, Lia. Eu acho que você fala assim, né, que você não tem uma parte da sua história que você não sabe, né? Mas o seu corpo sabe, né? A gente está aqui na Mostra Corpos da Terra com uma filha da Terra, né? E eu acho que é muito sobre isso, né? Os nossos pontos de origem, até mesmo antes de sermos quem somos hoje. E é como se a história, né, de nós, principalmente nós, mulheres, né, dentro desses corpos femininos, dentro desses úteros aí tão falados aí também na primeira live que a gente teve aí da mostra, né, eu acho que tem muita coisa sendo colocada para fora, né, e elas são colocadas para fora a partir do momento que não se consegue mais asfixiar, né, acho que a opressão fica tão forte que aí começa muita coisa a vir à tona, né, também no sentido político, né, da coisa. E, assim, eu também, quando você comentou essa questão familiar, tem muitos familiares também que também foram assassinados, alguns tios, avós, algumas situações de extrema violência, e nosso povo, de um modo geral, né, todas as nossas famílias vêm, né, é uma coisa, assim, um pouco louca quando a gente fala com as pessoas, né, assim, um pouco desse passado, né, porque todos é cercado por essa violência a esses corpos, né, e eu acho que no cinema, no audiovisual, dentro dessas, né, de todas essas histórias que a gente consegue compartilhar, também pela forma, né, de performance, né, eu acho que é sobre as histórias que não foram contadas, né. E aí eu queria aproveitar para perguntar a todas, né, mas principalmente, né, agora depois da fala também da Lia, né, desse corpo também feminino enquanto mulher indígena, né, assim, tem a questão do estereótipo na cidade, e as generalizações nas obras artísticas também, né, no cinema, em tantos lugares.
A gente vê aí muitas produções, né? Sempre uma imagem às vezes mais romantizada, ou você é Iracema, ou você é alguma outra coisa, mas nunca é aquela, né, aquela questão mesmo de qual é a nossa realidade, né, enquanto mulher indígena, dentro de um termo aí que eu adorei também, que a Graciela falou, pluridiversidades. Eu achei linda essa palavra. A Graciela sempre traz palavras lindas, assim. Estive ano passado também no debate com ela sobre a febre, né, um grande filme. E ela falou tanta coisa linda, gente, que eu ficava assim, eu anotava, aí eu, ai, gente, é poesia. Porque é muito, muito bom. É muito sobre isso, porque ninguém é igual. Temos uma relação com a Terra que é o que nos aproxima enquanto corpos, enquanto filhos da Terra, filhas da Terra, né? Enquanto natureza, né? Que somos também natureza, mas que somos, assim, diversos, e cada um tem seu próprio contexto, e cada um pode contar a sua própria história, e só nós podemos contar a nossa história. Então, quando você chega aqui e diz para nós a sua história, só você pode contar a sua história. Então, não tem como alguém falar, mas por que você está falando? Não, né, é a sua história. Né? E eu acho que é muito sobre esse lugar mesmo de respeito a essas pluralidades mesmo, essas pluridiversidades, como diz a Graciela, porque cada um está num contexto, cada um tem uma história, e é sobre respeitar e saber também, cada um, esse lugar de fala que tem, né? Dentro desse Brasil enorme, né? Que eu não gosto dessa palavra Brasil também. Né, essa questão aí toda, né? É muita diversidade, gente. Se vocês pudessem imaginar a profundidade de todas essas cosmologias, de todas essas visões sobre esse espaço geográfico que chamam de Brasil, é muito profundo. E eu sinto muita falta, assim, nas produções, principalmente aí Netflix. A gente está aqui com mulheres aí realizadoras, eu sou roteirista, a Graciela, a Olinda, tem a Lia aí, que é atriz também, né? Eu sinto falta, assim, né, da presença indígena nesses espaços para produções, né? E aí eu não ia perguntar isso agora, mas já que eu falei disso, né, tá todo mundo falando disso, né, eu queria saber o que vocês acharam dentro da perspectiva mesmo, assim, de vocês sobre essa série aí, Cidade Invisível, né, que tá tendo muitos debates, né, em relação a uma falta ali também, em relação à pesquisa, a não presença de atrizes e atores indígenas e tal, né. Tem algumas pessoas aí me buscando aí pelo WhatsApp, que em breve eu vou responder, mas que mas que eu acho que é muito importante isso da pesquisa, gente, para todo mundo que está fazendo obras audiovisuais, essas obras de um sentido assim geral mesmo, seja filme, seja curta, seja série, né? Eu fiz uma série para o Cine Brasil TV chamada Sou Moderno, Sou Índio, e foi um trabalho assim tão intenso assim de pesquisa do diretor, da equipe, uma equipe múltipla, né, uma parte indígena, outra parte não indígena, e foi muito bonito assim. E eu acho que é isso que tem faltado nesse cenário audiovisual, porque às vezes também se dá espaço, né, às vezes se contrata 1, 2, mas ali também a narrativa, o olhar, né, ali também às vezes é silenciado, né. Então é muito também de olhar, né, indígenas enquanto profissionais, né, também, né. Eu sinto muita falta disso, assim, às vezes no mercado, embora tenha muitos que contratam a gente, assim, de uma forma muito respeitosa e tal, assim, eu sinto ainda, assim, em certos muros, né, em alguns lugares, mas eu queria saber a opinião de vocês. Já tô falando pra caramba. A Olinda sabe que é uma característica tupinambá. A gente pega o microfone. É um problema, gente. É um problema. Nossa, gente, isso é polêmico, hein? Isso é bem polêmico. Primeiro, assim, eu comecei a assistir a série, mas eu não assisti muito, né? Né? Então eu não vou poder falar sobre tudo, mas o pouco que eu vi, eu penso assim, que nem eu falei, né? Essa coisa da curiosidade. A curiosidade, ela é um passo. Ela é um passo ela é um impulso, né? É um impulso
inclinado para um interesse. O que é muito legal, o que é muito bacana, né? Você tem um impulso, um interesse de algo. Pô, bacana. A questão, né, sobre os encantados, sobre os indígenas. Nossa, a gente vai falar sobre isso. Bacana. Agora, existem outros passos, né? Então, eu não posso só pegar um primeiro impulso e falar, que bacana, isso já movimenta a eu fazer outras coisas. Não, isso é trabalho, para você trabalhar, pesquisar, né? Como a Parenta que falou, a importância da pesquisa para você entender sobre o que você está falando, que assunto é esse. Não dá para falar da gente sem minimamente conhecer a nossa cultura, sem minimamente saber as palavras que não se usam mais, sem minimamente saber aonde de fato você está pisando. Não dá só para falar porque acha bonito, porque é folclore. Não é folclórico isso. Não é folclórico. A nossa cultura não é um folclore. A gente existe. Nós somos reais. A nossa cultura, ela é respeitada. Então, eu achei um desrespeito e um desserviço. Eu sinto muito se é algum produtor, algum cineasta que nunca vai me contratar na vida. Que bom, filho, não me contrate. Não me contrate, não me chame para fazer um filme assim. Hoje, com quase 30 anos de idade, eu consigo dizer, assim, bem feliz, sabe? E sorridente, com o pé no chão, assim, bem firme. Como atriz, porque o ator, ele tem um certo medo, porque é importante até o medo, né? De o que falar, dependendo da proporção da coisa, de repente tal emissora, de repente tal canal, de repente tal coisa, né? E aí você se poda, tentando ser uma árvore que você não é. E aí fica mais difícil de as pessoas olharem para você e te reconhecer. Então, seja você, se afirme enquanto corpo que se entende, porque dói. Quando a gente se entende, dói. Mas é você, então seja você. Fale mesmo. Eu não aceito um trabalho o qual vai contra aquilo que eu acredito, sabe? Contra aquilo que eu sou. Então, eu acho que tem coisas que não vale a pena. Essa série, né? Ela traz, assim, a nossa questão em um momento muito lúdico, muito fantasioso, né? E ali você não vê nenhuma representatividade. E é muito triste isso, porque a gente está aqui, a gente existe, sabe? Tem corpo artístico indígena. Pesquisem, procurem saber, é importante. Isso é um desserviço à nossa cultura. Isso é um desserviço à nossa existência. Então, assim, é bacana que vocês querem falar sobre esse assunto, é muito bacana, falem, bacana, mas chamem quem tem lugar para falar disso. Minimamente. Nem que seja a pessoa que pesquise sobre isso, nem que seja a pessoa que escreva sobre isso. Então, para não cair nesses lugares de desserviço, né? De desfavor. Então, sinto muito, é dessa forma que eu penso, né? Olinda, Grace. Cadê você? Eu, na verdade, eu não sinto nada, assim, né? Não sinto muito, não. Acho que eles foram... eu acho que eles foram realmente, assim... Na verdade, em relação à produção cinematográfica feita pelo cinema não indígena, enquanto retratar os povos indígenas, eu não esperava nada diferente, não, viu, gente? Assim, eu acho que o cinema, quando retrata os povos indígenas, principalmente o não indígena, ainda está naquela visão mesmo de visão colonizatória, sabe? Então, eles fazem cinema para quem eles acham que é maioria, para quem eles acham que é importante. Eu acho que se a gente estivesse esperando sermos bem retratados na mídia,
no cinema, a gente não estaria aqui hoje fazendo cinema, porque a gente já não tá tão ótimo tudo, porque eu acho que a nossa urgência, né, a gente começar a produzir, foi justamente isso, né, da gente ver que a gente não tinha essa representatividade, de que as nossas narrativas não era realmente o real, era sempre naquela visão mesmo que eles falam, folclórica. Ninguém nunca pensou assim, vamos falar da cosmovisão indígena, porque, né, que são múltiplas, né, não é só, a gente sabe que são várias etnias, então nunca houve essa preocupação de fato. E eu acho que, como o Gaia falou, assim, é bem aquela história. Você, enquanto indígena, você iria para esse tipo de produção? Vou te chamar, você iria para te falar que o pensamento e a cosmovisão indígena é folclórica? Então, assim, eu acho que o que eles erraram, de fato, né, o erro... E olha que eu sou uma pessoa até muito, assim, de boa com isso. Eu entendo a questão da arte, né, o que você pode fazer na arte. Eu acho que você... pode mudar algumas coisas, mas eu acho uma falta de respeito você falar de uma produção, né, falar da cosmovisão indígena e você continuar perpetuando essa visão de 1500 como se nós não existíamos. Então, continua aquela visão colonizatória de tentar apagar, de uma tentativa de tirar a nossa identidade enquanto indígena, aquele olhar mesmo de superioridade, entendeu? Vamos falar aqui do folclore indígena, e pegar e mudar, e, sabe? E botar a visão do colonizador. Eu acho que é muito isso. Eu acho que nós, enquanto indígena, né, enquanto produtora, eu acho que nós estamos em outro patamar, sabe? Eu acho que a gente respeita a cultura não indígena, né? Tanto é que a gente está utilizando de tecnologia não indígena, mas a gente está usando essas tecnologias para mostrar quem nós somos. Entendeu? Então, nós somos muito mais espertos do que eles nesse sentido, porque nós nos apropriamos dessa tecnologia para falar assim, velho, você fez merda a vida inteira ao mostrar a nossa história, então a gente vai mostrar a história real, sabe? E nós estamos fazendo isso. E eles continuam fazendo merda. É como se... Então, continua na visão colonizatória de não vamos enxergar, sabe, essas pessoas que estão produzindo, vamos fazer desse jeito, porque é desse jeito que a gente quer mostrar, é desse jeito que as pessoas, talvez eles tenham pensado isso, desse jeito que o mercado vai comprar, que vai dar mais visibilidade para a série. Então, assim, não estamos muito preocupados com essa questão indígena, vamos mostrar quem é o indígena, a cosmovisão indígena. Eu acho que nós estamos aí, eu acho que eu, Graça, e todas as outras, Patrícia e Renata e Gaia e tantas outras mulheres, nós estamos aqui hoje, né, estamos falando para outras pessoas, né, que para mostrar que não, nós estamos aqui, nós estamos produzindo. A história é essa. Se vocês quiserem continuar fazendo coisa errada, continuar fazendo merda, nós vamos dizer que está errado. Então, eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Eu hoje em dia, não estou muito mais, como o Gaia falou, estou muito mais preocupada, sabe? Em ficar muito mostrando assim, você está errado, é isso, é aquilo, porque eu acredito que em 500 e poucos anos, né, de contato, 20 e poucos anos de contato, essas pessoas, não é possível que essas pessoas não aprenderam ainda, sabe? É porque não querem mesmo, sabe? E isso... É interessante porque teve muito isso na minha última produção, sabe? Eu comecei a fazer, estava ali. E quando eu fui, na hora de montar o filme, eu ficava pensando assim, será que o povo vai entender isso aqui? Mas isso aqui tem muita coisa, só vai entender isso aqui quem é indígena, ou quem tem muito contato com indígena, porque tem muito elemento aqui que é muito dos povos indígenas. Será que o povo vai entender? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Chegou uma hora que isso já ia começar a me atrapalhar. Quando eu vim assim, falei assim, aí me veio aquilo na cabeça, que eu sempre falo, né, que foi bem aquela coisa mesmo, que eu acho que é os encantados mesmo falando assim pra você, minha filha, se eles não me entenderem, que vai pesquisar, que vai, sabe, você precisa estar fazendo cinema para os não indígenas, no sentido de explicar isso, aquilo. A gente tem muito tempo de contato, as pessoas já deveriam estar sabendo disso, e se não sabem, vai pesquisar, vai perguntar. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que nós, povos indígenas, temos que começar a pensar no sentido de que nossa cultura, né, nosso modo de vida, tem que ser passado de uma forma natural, sem muita explicação. Eu acho que já está na hora das pessoas começarem a pesquisar, entender,
sabe? Já passou desse tempo, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Grace. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui que o Fernando Fernandes fez lá, né, lá nos comentários, mas antes vou esperar a Grace falar conosco. Ah, sim, tá certo. Eu estava escutando aqui, realmente é o assunto assim, né? Depois que essa série saiu, o pessoal falando, né, o que achou, como que foi essa percepção. Assim, eu tenho pontos, sabe, em relação a essa série, assim, concordo com as meninas, né, eu acho que estão no direito delas tudo, também, Paty, eu acredito também, e assim, que realmente estigmatizou, né, muitas questões de nossas culturas, mas, assim, olhando para um cenário, assim, do cinema brasileiro, né, mais propriamente esteticamente falando, das produções brasileiras, principalmente seriada, primeiro ponto que eu achei muito interessante, né, foi como que evoluiu no sentido, né, dos efeitos, né, porque a gente vinha numa caminhada, né, nesse sentido do cinema brasileiro, né, muito tosco, né, essa tosquidez que tem tudo, né, nessa questão de se querer também comparar, né, com o que sempre foi repetido, né, que é dos Estados Unidos ou de outros núcleos, né, cinematográficos fora do país, né. O segundo ponto, assim, que eu achei interessante, embora poderia ser muito bem mais profundo, né, nesse sentido, se tivesse, né, essa profundidade de pesquisa ou de vivência, que eu acho que é muito mais difícil nesse sentido, a gente está no processo de vivência dentro, né, desse grande público, né, televisivo, de streaming, como é a Netflix, mas outra questão que eu achei bem interessante foi a narrativa se desenrolar, né, em lugares periféricos, né, que até então, né, se imaginava, por exemplo, esses seres no lugar mais um pouco romantizado, né, então, você vê que embora, assim, distanciou muito, né, do como é a verdade, né, dentro das nossas culturas, mas a releitura, assim, nesse sentido, eu achei interessante, né, que foi um lugar periférico, então, o Curupira, ele estava, né, numa região, assim, diferente do que a gente poderia encontrar, né, até a narrativa que se construiu. Agora, eu achei muito contraditório, né, quando se fala nessa questão que é merchandising, a gente sabe que né, de levar e vender um seriado com folclore brasileiro, mas ao mesmo tempo que eles vendem, né, essa merchandising lá fora, né, por todos os países, como forma de enaltecer essa folcloricidade, né, digamos assim, do país, eles entram em contradição no momento que eles fazem essa narrativa e constroem esse arco do personagem, quando atribui, né, que foi através de um massacre, né, ali eu acho que eles podiam sustentar um pouco mais essa pesquisa, né, que a gente viu que a figuração indígena ficou ali, né, morreu ali. Se eu não me engano, eu acho que até a parente Caiçara, que ela fez essa figuração, que era a mulher, né, do Curupira. Então, nesse sentido, eu achei muito conflituoso esse roteiro, né? Como que eles querem vender uma coisa folclórica, né, se começaram com essa ideia, né? Eu achei muito confuso, né? Eu acho que eles poderiam ter ido por um caminho melhor, né, se tivesse sido uma pesquisa melhor, né? Até então tinha parentes ali que poderiam, né? Mas eu acho que realmente ficaram ali como figurantes mesmo, né? Não tiveram esse lugar de fala, né? E eles não tiveram essa escuta, infelizmente. E esses foram alguns pontos interessantes que eu achei nessa série, né, essa contradição, né, e uma questão também, né, de como que colocaram esses personagens dentro desse processo de convívio com as pessoas, né, que não eram uns personagens distantes, né, estavam entre as pessoas. Então, até nisso foram contraditórios, né, como que esse folclore, né, que uma história, assim, se está presente dentro da sociedade. Então, foi muito confuso, achei muito confuso, assim, essa roteirização por conta disso. Agora, os pontos negativos que além desses que as meninas citaram, é claro, realmente foi esse aprofundamento na questão do sentido
dessa essência de querer colocar elementos da cultura indígena muito errado, né? Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que nas ancestralidades, seja negra, seja indígena, né, mais comum que a gente fala, né, isso tem no meu povo também, né, a ancestralidade da nossa Sã, né, da água, ela é indígena, né, então, e a gente tinha ali muito claro que era uma negra, né, então, assim, passando esse protagonismo, assim, que eu achei, assim, muito... Foi, né, o que as meninas relataram aí, realmente, né, foi esse desrespeito de colocar essa nossa vivência, né, toda essa nossa ancestralidade de maneira errada, né, por exemplo, um papel desse, a Caiçara poderia muito bem ter interpretado, né, outra atriz, né, Gaia, que está aqui, né, disputando outras meninas, mas, assim, não houve, né, e cai muito nisso mesmo, né, que Olinda falou também, que realmente, eles pegam esse contraponto de poder trabalhar essa questão, né, de diversidade, essa questão, né, de segmentos que é isso, mas a gente sabe que quando vai para esse grande público, para esses lugares, dificilmente a gente vai ter, né, as nossas óticas, né, colocadas lá de maneira, né, condizente que a gente vive, né, isso é uma coisa que eu aprendi e estou aprendendo ainda, né, a duras penas, mas infelizmente é assim que funciona, né, e eu acho que é esse sentido, né, que as meninas colocaram aqui, né, nós que estamos aqui, né, dando esse desbravar desse lugar, né, que ele é violento, né, e ele tem contradições, né, e tem apontamentos, né, da gente poder estar colocando, né, se posicionando, reconhecendo também, mas também colocando esse posicionamento mesmo, né, do que está errado, né, o que a gente pode construir junto, nesse sentido, se houver um diálogo também, né, porque tem muito isso, né, muitas vezes não tem diálogo nenhum. Mas, assim, foi as minhas percepções, sabe, em referente a essa série. Muito bom, Graça. Eu acho que é muito sobre isso mesmo. Embora a gente, né, a própria Olinda comentou, é algo que está aí há tanto tempo, tanta coisa sendo questionada e, né, poderia ter um trabalho mais aprofundado de pesquisa, né, de certa forma, eu acho que a gente está sempre aberto a compartilhar, a tentar construir coisas, né, e a quebrar alguma dessas construções aí que são impostas, né, nessas narrativas. E eu lembro que eu fiquei muito... Sim. O negócio é que na verdade, o que eu acho é que não estão interessados, sabe? É isso que eu acho, que assim, não estão interessados em mostrar a verdade, dar essa representatividade, sabe? Não quer mostrar, assim, que os povos indígenas consideram que a terra, sabe? Como a gente fala, é a mãe, sabe? Nós somos filhos dessa terra, mas a terra é a mãe, sabe? Essa conexão. Porque, na verdade, o sistema, né? O sistema é muito perverso, sabe? E existe toda uma questão, né, quando a gente fala, até em produção cinematográfica, em quem está investindo nesses filmes, eu acho que não existe um interesse de fato de mostrar quem são esses povos, o que esses povos acreditam, sabe? Para mim, eu tenho comigo que essa questão desse olhar colonizatório, assim, é uma coisa que a gente não vai conseguir realmente, assim, essa tão representatividade no sentido total da palavra, sabe? Eu já falei em alguns outros lugares, assim, eu sou um pouco pessimista, assim, sabe? Apesar de eu não desistir de fazer as coisas, sabe? Eu sou pessimista, mas eu continuo tentando. Mas eu não acredito que vão mudar ao ponto de mostrar e de dizer, os povos originários acreditam nisso, sabe? É aquela história que eu sempre falo, as pessoas têm que entender que os povos indígenas não é isso que é importante, não é essa casa que é importante, sabe? Para os não indígenas, se trabalha a vida inteira, né? Se ganha recurso a vida inteira para ter casa, para ter carro, né? Para poder viajar, para poder tirar as férias, né? E para a gente tá muito essa conexão com a própria natureza. O que é importante para a gente? Né? Qual a coisa que a gente acha mais importante? É a terra. E a terra não é só a terra pura, sabe? É o conjunto, é o rio, porque sem água a gente não vive, sabe? É o que nasce nessa terra. É a vida. E quando eu falo vida, não é só os seres humanos, porque
eu acho que os ocidentais ainda acham muito isso, sabe? Quando eu falo assim, a vida, eu falo sobre a vida no planeta Terra, todo mundo só pensa em si, né? Todos os seres humanos. Esquece do resto, sabe? Esquece de tudo que tem a ver com isso. Porque sem o resto, nós não somos nada. Se você for imaginar, as sociedades, essas que, né, que eu nem me tiro, porque eu também estou fazendo parte disso, né? Eu falo que enquanto a gente compartilha, né, acaba que a gente também vive isso, mas os não indígenas, a coisa que mais me vem na cabeça é a forma que eles tratam os rios. Fazem as cidades próximas aos rios e os rios viram esgoto, sabe? Existe uma coisa mais burra do que isso, se você for pensar assim, que tá bom, você tem aqui um ecossistema, né, e você vê, eu quero fazer minha casa aqui. Água é essencial para a vida humana, para qualquer sociedade, né? Qualquer sociedade. De inseto, é água, você precisa beber água, você precisa ter água para as coisas nascerem, né? E as pessoas vão fazer as cidades, e aí tem aqueles rios, né, enormes, você vê assim, né? Aí daqui a pouco o rio vira esgoto. Repara que coisa inteligente. O mega inteligente, sabe? A sociedade super. Aí vai, o rio vira esgoto, né? Não tem água. Aí eles vão gastar muita grana para poder pegar água de lá de cima. E normalmente essa água lá de cima está dentro de territórios indígenas, né? Aí eu vou fazer uma barragem hidrelétrica aqui dentro desse território. Aí acaba com a vida dos indígenas, né? Porque começa a não ter peixe, né? Há um monte de coisa, secar os rios. Aí daqui a pouco os indígenas estão impactando o desenvolvimento da sociedade, porque, né? Eles querem fazer hidrelétrica, quer poluir, mas daqui se aqui acabar a gente polui, sabe? Então, assim, eu acho que é repensar o nosso lugar, sabe? Nessa sociedade, sabe? Eu acho que a própria sociedade vive em um contexto que eles nem sabem exatamente o que eles querem. Porque é juntar dinheiro. Disse que é para juntar dinheiro, sabe? Essa correria toda é para juntar dinheiro, para formar os filhos, para continuar o sistema. Porque ninguém pensa assim, eu vou trabalhar, mas eu quero ter uma vida feliz, sabe? Eu quero que meus filhos sejam felizes, eu quero que a gente tenha qualidade de vida. Não, as pessoas querem que os filhos continuem no sistema. Ninguém se imagina aí. Você já viu alguém falando assim, eu quero que meu filho, ele seja o que ele quiser, eu quero que ele seja feliz. Não, eu tenho que investir no meu filho, porque meu filho tem que ser um médico, porque meu filho tem que ser um advogado, porque meu filho tem, sabe? Então, assim, a nossa sociedade, infelizmente, realmente, eu não sei nem o que dizer, sabe? Mas a sociedade do seu filme que está na nossa programação, que diz muito sobre isso. Gente, vocês têm que assistir tanto o filme da Olinda quanto da Graciela também, que está na programação da mostra. Busquem, porque acho que diz muito sobre isso aí que a Olinda está comentando com a gente, né? É uma lógica em que a gente vê que é muito simples entender como as coisas são, né? Mas tudo à nossa volta dificulta a nossa vida. Eu vou fazer a pergunta deixa eu ler aqui, do Fernando Fernandes. Ele perguntou para vocês, né? Além da produção, quais são os caminhos para a distribuição, difusão e divulgação das produções? Questões-chave para a sobrevivência de qualquer forma de arte, especialmente do audiovisual. Boa noite. Ele disse isso às 19h35, tá, gente? Desculpa a demora. Pode, quem quiser responder primeiro, quem quiser responder. Qualquer uma das duas que eu já acabei agora, e senão o povo já vai encher o saco daqui de ficar falando. Eita, lindo. Deixa eu responder, então. Eita, essa é uma pergunta interessante, sabe? Porque é uma pergunta que vem sendo uma constante desde quando a gente começa a trabalhar, né? Assim como outros parentes também, né? Mas como vocês sobrevivem com as narrativas de vocês? E assim, é muita luta, sabe? A gente sobreviver, porque a gente não tem um Netflix, a gente não tem um Amazon, sabe? Não tem esses canais de streaming aí que possa veicular, sabe, as nossas produções. Então, realmente é tudo na garra, é tudo do compartilhamento também, né? A gente sabe que nesse compartilhamento não estão só
nossos parentes, né, a gente também conta com muito aliados, né, não indígenas, né, e é sempre bom frisar isso, né, eu acho que vale muito a gente ter essa parceria, né, senão a gente vira um movimento só, né, que não é esse sentido também. Mas a gente produz muito nas margens, né, acho que Renata mesmo é um exemplo também, né, de parenta que também está nesse caminho, né, e de uma certa forma trilhando, né, e tentando quebrar aí um espaço, né, nesse compartilhamento, né, nessas redes, né, de distribuição e tudo. Mas é assim, são parentes, né, são lugares, né, é muito distinto e muito nesse sentido, sabe, muito, não vou dizer só, né, mas muito disperso nesse sentido, porque a gente não tem um movimento, a gente não tem uma categoria, né, reconhecida, né, seja de artistas, seja de criadores, então, realmente tudo na garra, sabe, tudo na raça, né, então, e é uma jornada, assim, muito corajosa, né, da gente que se propõe a estar nesse lugar, né, corajosa porque a gente passa por muitos atravessamentos, né, e de certa forma, por algum tempo, né, isso, assim, particularmente, eu até cogitei a ideia, sabe, de parar, né, e sempre me vem aquela questão que a Olinda tocou num fato aí muito interessante, né, às vezes vem aquela vozinha, né, o que você vai fazer da sua vida? Você não vai trabalhar não, porra? Vai fazer o quê? Vai virar artista? Não. E tem sempre isso, sabe? Isso ainda tem muito, né, então, as nossas jornadas, né, elas são muito nesse sentido menosprezada, né, porque a gente sabe que a cultura já né, imagina quem trabalha, né, com criação e essa questão de culturas indígenas, né, quanto ainda ela é menosprezada nesse sentido, então, realmente é um desafio enorme, né, a cada dia, né, para mim, né, para o meu companheiro e para outros criadores, é um desafio, né, cada dia a gente poder estar nesse caminho, né, e levando, né, esse ideal, e que é um ideal também de movimento, né, a gente sabe que a comunicação, a imagem, ela tem um poder muito grande, né, e a nossa contribuição por essa coisa maior, né, que aí esses movimentos tudo, né, é isso, né, é a comunicação, o audiovisual e o cinema, né, então, e a gente precisa, né, realmente pautar essas questões, mas para isso a gente também precisa de veiculação, né, a gente precisa de apoio, né, por isso que eu friso muito, né, essa parceria, né, de pessoas que queiram somar, de fato, né, e queiram estar junto, né, não estar ali falando por nós, mas que some mesmo, né, de trabalhando junto, né, de equidade, né, não vou falar igualdade, porque isso é uma utopia, né, não existe igualdade, né, de equidade mesmo, de trabalho, né, de parceria, tudo. Muito bom, Parenta. Eu vou pedir para vocês fazerem as últimas considerações de coisas também que vocês possam estar na mente depois dessa conversa que a gente teve, né? Mas eu fico muito feliz por estar aqui com vocês e quis, assim, também falar muito sobre isso por conta desse lugar mesmo que a gente vem sendo colocadas, né? Não apenas enquanto indígenas, mas como mulheres, né? Eu vejo muito ainda nas produções várias situações, né? E às vezes é um detalhe mesmo de uma escuta, de uma necessidade constante mesmo de uma escuta mais aprofundada, né? Até mesmo para ter esse reconhecimento, né, dessas narrativas, né? E eu acho que a gente é um caminho difícil, mas a gente está chegando no momento em que mesmo algumas empresas, mesmo, né, algumas altas produções, começam também a ficar escassas, às vezes, também de certos assuntos, de certas coisas, giram muito em torno de algo que sempre se repete. Em algum momento, é necessário trazer o novo, né, porque também vai ficar para trás se não trouxer o novo, né. Então, quando eu vejo essas produções assim, por mais, né, que sejam altas produções da indústria, né, elas também vão ficar para trás se elas não se abrirem a essas outras narrativas. A gente está chegando num tempo muito assim, né? E aí eu quero escutar aí as últimas considerações de vocês, quero agradecer também a Lúdica Produções aí por esse festival lindo, agradecer os tradutores de Libra,
agradecer a equipe que está aqui e também, né, convidar vocês a estarem aí acessando, né, por meio do www.corpusdaterra.com.br e também pelo site do ManRio, né. E é isso. Quero ouvir as últimas considerações de vocês. Se deixar, eu fico aqui a noite toda, gente. Vocês já viram que é uma conversa, né? Assim, um debate assim bem, aquelas conversas, roda de prosa mesmo. Então, eu vou falar, agradecer muito pelo convite. E antes de me despedir, eu queria falar uma coisa que ficou aqui ecoando, né, na minha alma, que é quando a gente produz algo, coloca o que você acredita na frente, porque não é sobre a Lian Gaia, não é sobre a Gaia, não é sobre... É sobre uma missão maior, é sobre um propósito maior, é sobre todos os povos, né? É sobre a luta. Então, eu acho que esse é um grande passo, assim, para acreditar em algo que às vezes não tem um patrocínio, não tem grandes recursos, né? Então, eu acho que é isso. É colocar a causa na frente, né? É colocar o que você acredita na frente. E agradeço imensamente ao Etecatu e vamos que vamos, porque tem muita coisa ainda para a gente fazer, muita coisa, não é pouca não, e a gente não desiste não, a gente está aqui resistindo e existindo há muito tempo. É isso, obrigada. Parentas aí de casa, fiquem em casa, hein, gente? Essa mostra aí está sendo online para todo mundo ficar em casa mesmo, assistir, né? E preservar vidas também. A gente está num período muito complicado dessa pandemia, né? Então, acho que é muito importante também. Esse festival está sendo totalmente gratuito, online, é para todo mundo ficar em casa mesmo. Parentas. Bom, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a todos que ficaram nos acompanhando até as meninas. Agradecer o convite, né, por fazer parte dessa programação. E falar, assim, para as pessoas que é isso, gente. Na verdade, eu sempre falo, e é o que eu acho, que os povos indígenas estão se impondo, sabe? Chegou a hora da gente se impor, e eu acho que a gente está fazendo isso. Eu não acredito muito que essas produções, assim, de algumas pessoas, algumas principalmente, assim, que eu vejo, não está chamando os povos indígenas porque quer fazer reparação, porque está começando, tem a necessidade, né, de ter coisa nova. As pessoas também querem ouvir coisas novas, querem ver também. Então, eu acho que essas pessoas estão tendo que se adequar, né? A gente tem falado tanto agora nessa questão, né, de lugar de fala, sabe? Então, eles também querem agradar, de certa forma, esse público, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, mas vamos ver o que vai rolar, né? Eu acho que a gente está aí para poder aproveitar esse espaço, né? Porque está aí, a gente tem que aproveitar e falar o que a gente tem para falar, né? A gente aproveita um pedacinho de cada um, fala um pouquinho aqui, fala um pouquinho ali, né? Porque não dá para falar tudo de uma vez só, e aí a gente vai construindo a nossa narrativa. Eu acho que a gente está construindo esse caminho, né? De tentar, na verdade, mostrar a nossa visão, nosso olhar, e estamos conseguindo, né? Estamos aqui hoje para isso, para conversar, para poder falar sobre isso. Né? Os filmes estão aí online para isso, para as pessoas entenderem, assistir. Né? E esses espaços estão aqui, né? E eu agradeço por isso, né? Para a gente ter esse espaço, porque se a gente tem o espaço, a gente tem como falar. Se não tiver, também não tem como falar. Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo, né, pelo convite de estar aqui, também as pessoas que estão aqui até esse momento. Graça, surgiu uma pergunta aí para ti, agora que a Olinda aí comentou, penso,
muito, muito isso também, Parenta, fico feliz aí, eu tô muito feliz, assim, não tô querendo que a conversa termine, como vocês podem ver, né, mas para a Grace fazer as últimas considerações dela, mas tem uma perguntinha, assim, embutida aí nessa proposta. Pergunto para a Grace, né, uma pergunta da Paola, pergunto para a Grace, como ela desenvolve o trabalho em equipe na direção das produções? E aí é só mesmo, a gente já está chegando assim no final, né? Até me engasguei aqui, a gente está chegando no final, eu tô com impacto, gente. Eu não queria que acabasse, eu já fico assim, né? Mas, e aí é só mesmo o mais assim breve que dê para estar respondendo também e fazendo esse encerramento, Grace. Sim, sim. Pronto, eu vou responder rapidinho para me fazer minhas considerações rápidas. Mas esse processo de direção, né? A gente tem sempre, nesse meio, a gente ressignifica muitas coisas para poder estar também, senão a gente não está. Mas quando a gente está entre a gente, né? Esse processo de direção, esse processo de fazer, é tudo compartilhado. Então, o que eu faço, o Alexandre também faz, né? Eu só não tenho saco para montar. Né? Mas, assim, às vezes, a minha opinião sempre sobressai. Mas, enfim, a gente sempre tenta, sabe, colocar um pouquinho de cada um, sabe, no que a gente faz, que eu acho que é muito importante fazer isso, né? Não repetir o que a sociedade teima em fazer, que é dividir, né, para separar, né? E nosso objetivo não é isso. Mas é assim, né? É sempre compartilhada e a gente tem que saber fazer esse jogo de cintura quando a gente está em uma produção que não é totalmente indígena, né, que é muito difícil, mas a gente tem que saber e sem se anular também, que é o mais importante, né, a gente poder estar dando o nosso posicionamento. E, no mais, eu queria agradecer, né, a todos que estão aqui na realização, né, desse festival incrível, agradecer as meninas, sempre um prazer estar com Olinda, né, que eu conheço e admiro muito, Renata também, né, Lian também, que eu só acompanho e vejo as coisas delas no Instagram, né, e é um prazer estar com você aqui, né, e é uma admiração, assim, também grande nesse sentido, e ouvir um pouquinho da sua trajetória, né, forte e potente, né, e é nesse agradecer também que eu lembro, né, que o nosso dia não é só amanhã, não, meninos, é todos os dias, né, e acho que aqui foi uma palavrinha-chave, né, a gente resiste todos os dias, né, independente de quem está aí, dos vocês, né, a gente resiste, né, firme e forte, né, e no mais é isso, né, agradecer mesmo e já fazer a merchandising aqui, quem quiser saber um pouquinho mais das nossas produções, né, tem o canal aí no YouTube mesmo, né, facinho, todo mundo tem acesso, Olhar da Alma Filmes, né, tem algumas produções da gente lá, né, eu tô aí pelas redes, né, aberto ao diálogo, né, e deixar um convite para vocês que estão assistindo, né, consumam produtos, né, criações indígenas, né, aposte num talento indígena. A gente sabe que nesse meio é muito de experiência, mas eu acho que essa competência, né, nós como corpos originários a gente tem de sobra. Então eu acho que falta esse somar, né, para a gente poder humanizar esse setor que necessita tanto e urgentemente disso. E boa noite a vocês, meninas, e a todas. Boa noite, gente. A Lia e a Olinda, se quiserem também falar onde a gente pode encontrar o trabalho delas, a gente tem 1 minuto. 1 minuto. Ai, gente, Nossa, quanta fala linda, eu tô aqui emocionada. @Lian com N de natureza, Gaia. Lá tem as minhas coisas, é lá que eu tô. Olinda. A minha nas redes sociais, tá? Olinda Iauá. Olinda Iauá, vocês vão... Na verdade, os filmes estão todos nos festivais aí. Tá aqui, né? Nesse festival, tá no festival do Amotara, Cine Curumim, né, que tá rolando um monte de festival aí. Aproveitem, passeiem pelos festivais aí, que tá tendo muita produção indígena, não só minha e de Graça, mas de várias outras mulheres indígenas. É isso, gente. Boa noite. Agradeço muito aí a Lúdica Produções, ao Sesc Copacabana, ao Man Rio e a todas vocês e a todos que assistiram a gente. Vejam a mostra. Agradeço também a equipe, a esses tradutores também de Libras maravilhosos. E é isso. Uma boa noite para todo mundo.